As características do dom de ensinar. Compreensão profunda das escrituras. O professor ele tem que ser dotado, né, de conhecimento total, ou não total, mas que seja aprofundado, de uma forma aprofundada das escrituras sagradas. Por quê, irmã Ângela? Eu digo, eu não posso ser professora de ensino bíblico se eu não souber o mínimo da Bíblia. Eu só vou ensinar se eu souber alguma coisa da Bíblia. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. É como, por exemplo, pegar uma faculdade, você faz uma faculdade de enfermagem. Só que você é chamado para ensinar geografia. Mas peraí, você fez faculdade de enfermagem ou de geografia? Então, se você fez uma faculdade de enfermagem, você não pode atender o requisito de geografia. Porque não foi o que você fez. Não é o que você sabe, não é a sua área. Então, um professor, por exemplo, de escola bíblica dominical, ele tem que ter o dom de ensinar. Não é? Sério? Sério. Seríssimo. Porque se eu não tenho o dom de ensinar, como é que eu vou ensinar alguma coisa dentro da igreja? Isso vale para... Cara, escola bíblica dominical, ela é um tipo de teologia de graça para nós, né? Eu não sei quais são eu não sei se os outros ministérios têm, não sei se as outras denominações têm. Ah, tem. A Adventista tem a escola sabática, pelo que eu sei. A Batista tem a outra escola lá que eu esqueci o nome, não sei se é escola dominical. Esqueci o nome que dá. A presbiteriana também tem, na verdade, ela não é a escola que dá, é estudo bíblico mesmo, de fato, o nome que fala. A Assembleia de Deus é a escola bíblica dominical. Aí, o que acontece? Na escola bíblica dominical, se vai um professor que não é dotado de conhecimento bíblico, como é que ele vai explicar o que é que está escrito naquelas revistas? Porque aquelas revistas são embasadas totalmente na Bíblia. E se eu não sei Bíblia, como é que eu vou explicar algo que está embasado na Bíblia? Me explica. Não tem condição. Uma pessoa para ser professora de escola bíblica dominical, você tem que ser colocado lá por você ter dom de ensinar. Você precisa ter dom de ensinar. Um mínimo, saber alguma coisa sobre a Bíblia. Não tem capacidade. Certo? Então, uma das características é você tem que ser dotado de conhecimento bíblico. Ué, mas eu vou ter que saber a Bíblia toda? Não, o dom de ensinar é o seguinte... O Espírito Santo ele vai te capacitando, conforme ele vai se manifestando, ele vai te capacitando a aprender mais e mais da palavra de Deus, dia após dia. E precisamos exercitar isso. Eu não vou ensinar algo que eu não sei. Porém, o Espírito Santo vai lá e me ensina. Ok? Aí. Por que, irmã Ângela, que eu preciso ter o conhecimento bíblico? Porque eu preciso explicar as coisas de uma forma sistematizada, clara, relevante para você e contextualizada. Porque um texto bíblico, se ele for explicado fora de contexto, ele vira pretexto. Pretexto. Por que pretexto, irmã Ângela? Pretexto porque, cara, se você, por exemplo, eu vou pegar aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pã. Aí do nada eu pulo, bem assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus está dizendo que ele é a verdade e a vida e ele estava lá no princípio. Tem contexto esse negócio? Não. Não. Exatamente. Não tem um significado nisso daí. Ué, mas irmã... Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Não faz, exatamente. Não faz um pingo de sentido. Por que virou pretexto? Porque é algo que me convém. Eu quero dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus falou isso, então eu vou pegar um texto lá, não sei da onde, não sei das quantas, que é isolado, que tem que fazer pelo menos um sentido para mim. Pelo menos para mim tem que fazer sentido. E aí eu vou tentar enfiar na cabeça de vocês que aquilo ali tem sentido. Porém, isso vira pretexto, não contexto. Porque se você for pesquisar e estudar isso daí, vocês vão ver. Ouvindo de cara, vocês descobrem que isso não é um contexto. Não tem contexto bíblico isso. Não tem contexto. Amém? Então eu preciso explicar de forma contextualizada.
para que eu seja compreendida pelo meu aluno. Outra, eu tenho que trazer a interpretação de uma forma mais coerente, coesa e clara possível. Quem estudou o Enem sabe do que eu estou falando. A coerência e a coesão, a clareza, precisam acompanhar um professor de ensino. Aliás, uma pessoa que tem dom de ensinar. Estou focada no professor. Eita! Mas por quê? Eu preciso ser coesa naquilo que eu falo. Eu preciso saber te explicar de uma forma coesa. Como assim de uma forma coesa? Eu posso ser coerente. Mas se eu for coerente e não ter coesão, tá, mas eu não entendi nada, tá? Vamos supor que eu estou discorrendo um texto. Ou seja, escrevendo. Aí eu quero explicar para minha mãe que eu estou com dor de barriga. Aí eu vou escrever assim: mamãe, eu estou com dor de barriga. Talvez seja por causa do açaí que eu comi. Aí, portanto, preciso de um remédio para essa dor de barriga. Eu discorri um texto coerente e coeso. Coeso, não fugi daquilo que eu queria. Coerente, apresentei tudo que eu precisava. Então, eu preciso apresentar para os meus alunos, se eu vou ensinar alguém, eu preciso ter em mente que ele tem que entender o que é que eu estou querendo passar para ele. Qual é a interpretação que eu quero que ele tenha acerca desse texto bíblico? Desse contexto, o que eu quero trazer com esse contexto? Amém? Então, é isso. Capacidade de comunicação clara e eficaz, certo? É uma outra característica. Essa capacidade de comunicação, ela é o seguinte: você tem que saber as palavras que vai utilizar. Por exemplo, eu não posso chegar para vocês. Então, gente, aí não tem. Aí eu preciso. Aí não tem. Aí eu tenho que falar, não tem. E passar para vocês assim, não tem. E, gente, perde o foco do negócio. Eu tenho que saber me comunicar com vocês. Para poder trazer um ensino para vocês, eu tenho que saber me comunicar. Eu tenho que ter essa capacidade de me comunicar de uma forma clara e eficaz. Eu não posso trazer uma comunicação cortada, mal interpretada e nem de meias palavras. Eu preciso ser clara naquilo que eu estou comunicando. Se eu quero ensinar para vocês, olha, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Portanto, em Romanos capítulo de número 2, verso de número 2, 12, verso de número 2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossas mentes, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que nós precisamos ser transformados pela renovação das nossas mentes, para que possamos compreender que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Porque se nós compreendemos que essa vontade é boa, é agradável e é perfeita, vamos querer experimentar essa vontade tão maravilhosa. Isso foi o quê? Claro e eficaz. Eu preciso ter essa capacidade de organizar essas palavras para me comunicar com vocês de uma forma que vocês me compreendam. Eu preciso ser compreendida naquilo que eu falo para vocês, nas palavras a qual eu utilizo com vocês. Ok? Eu não posso, até de uma forma informal, se eu estiver ensinando, eu vou ter que utilizar algumas palavrinhas que façam com que vocês compreendam o que eu estou querendo passar. Para que, dessa forma, eu consiga transmitir assuntos que sejam complexos, como, por exemplo, dons espirituais são assuntos complexos e eu não estaria aqui se o papai não tivesse me dado
por intermédio do Espírito Santo, o dom de ensinar. Porque é um assunto complexo. Se é um assunto complexo e eu não tenho esse dom, eu não vou conseguir atingir o meu público-alvo. Por que eu não vou conseguir? Porque eu não vou saber explicar as palavras, eu não vou saber explicar os versículos, onde é que eu encontro, por onde é que eu vou. Eu posso não citar o versículo, o capítulo e o livro de uma forma... Pelo menos o capítulo e o livro eu tenho que ter em mente. Posso não lembrar o versículo. Mas alguma coisa eu tenho que ter em mente. Para vocês poderem pesquisar depois. Eu tenho que transmitir essa segurança para vocês. Através da minha comunicação. Certo? A outra característica é a organização e estruturação do conteúdo. Se eu preparar um estudo, um ensino bíblico, eu preciso estruturar o material a qual eu vou utilizar. Por exemplo, eu estou utilizando aqui comigo um esboço. Isso eu preparei junto com o intermédio do papai. O Espírito Santo me ajudou, porque eu por si só não sei montar nenhuma cartilha de receita médica, quem dirá por si mesma, por mim própria, eu não conseguiria fazer isso. Isso daqui é uma habilidade, sim, mas concedida pelo Espírito Santo. Ele vai te dar as palavras corretas. Você não vai sair pesquisando na internet a forma que vai... Você coloca isso e aquilo. Não. As palavras que você vai utilizar para a organização do teu material de ensino bíblico é o Espírito Santo quem te dá. Você tem que saber estruturar. Isso também vale para quem não utiliza o esboço. Pera, como assim? Eu, por exemplo, quando eu vou pregar na igreja, eu não utilizo esboço. Porém, o Espírito Santo me dá a capacidade de estruturar o conteúdo ao qual eu vou ministrar. Por exemplo, vocês já me viram ministrando aqui sem esboço bíblico. Quando, irmã Ângela, no congresso, projeto, quem estava sabe o que eu estou falando. Eu não estava utilizando nenhum esboço bíblico, até porque eu nem preparei um. Porque eu fui pega tipo de última hora. Não era para ser eu a ministrar naquele dia. Foi na abertura do congresso. Quem lembra? Eu. Então. Aquilo ali eu consegui por do Espírito Santo. Mas, irmã Ângela, você já tem o dom de pregar? Tenho. Mas o dom de pregar, por si só, você tem que pelo menos estudar um pouco da palavra para você saber o que você vai ensinar. Que você vai pregar. Agora, quando a gente tem o dom de ensinar, o Espírito Santo, quando acontece o que aconteceu comigo, na abertura do congresso, ele vai te dar a estrutura certinha. Ele vai te dar a organização certinha. Você vai ter a habilidade de organizar tudo na tua mente. Não no papel, mas na tua mente, no teu cérebro. É uma coisa doida, eu não sei explicar isso. É sobrenatural. E é exatamente isso que alguém que tem o dom de ensinar precisa ter. Esse sobrenatural, essa capacidade de organizar e estruturar um material de ensino, seja ele mental, seja ele material.